Vamos lá, pessoal, mais um exercício de física cinemática, movimento circular uniforme, só que com um pequeno detalhe. Aqui nós temos 4 engrenagens pelo desenho, ó, dá para a gente perceber aqui. Tem essa engrenagem ou polia A, que ele chamou de A, tem a polia B, ou engrenagem B, tem a engrenagem C e tem a engrenagem D. A gente consegue ver isso na figura 1, é a mesma coisa que na figura 2. Então, note, olha, a figura A, ela está ligada pela periferia, eles se ligam aqui, ó, na periferia. Como é que a gente chama esse tipo de ligação, de engate, de uma polia ou de uma engrenagem na outra? Entre A e B, a gente chama esse acoplamento, esse engate, é chamado de acoplamento linear, porque está na periferia. Se fosse uma corrente, seria por corrente ou por dente, no caso aqui é dente a dente, que é o que acontece na corrente que engata nas engrenagens lá da bicicleta. Então, esse tipo de acoplamento é chamado de acoplamento linear, ou na periferia da circunferência, e por isso elas vão ter as mesmas velocidades lineares. A velocidade da polia A ou da engrenagem A vai ser a mesma velocidade da engrenagem B. Já a mesma coisa acontece também entre a engrenagem C e a D, tá vendo que ocorre aqui também do lado, pela periferia, por fora das engrenagens? Então, a gente vai também dizer que a engrenagem C e a engrenagem D também terão as mesmas velocidades lineares. Vão ser igual porque elas estão na periferia, por fora. Então, essa é a velocidade linear. Já a engrenagem B e a engrenagem D, elas estão engatadas no mesmo eixo. Olha só, o eixo que passa aqui é o... Opa, desculpa aí. O eixo que passa dentro dessa polia C é o mesmo que passa na polia D. Então, esse eixo que está aqui, ó, no centro da C, é o mesmo eixo da... Eu vou tirar aqui, só um minutinho, para dar uma melhorada aqui, ó. O eixo que passa no centro da C é o mesmo eixo que passa no centro da B. Logo, a gente diz que esse tipo de engrenagem é chamado de engrenagem de eixo ou axial. Então, eu vou escrever aqui, ó. Entre a B e a C, a gente chama de engrenagem axial ou por eixo. Porque eixo é o centro dessa circunferência, dessa polia, é o mesmo centro dessa daqui também, ok? Nesse caso, elas giram no mesmo ritmo. Então, essa velocidade, elas vão ter a mesma velocidade angular. Opa, desculpa. A velocidade angular de B vai ser a mesma velocidade angular de C. Bom, como é que a gente... qual é a equação que define velocidade linear? A velocidade linear, ela é a circunferência, o comprimento da circunferência. Lembrando que comprimento de circunferência é 2πr. Então, a velocidade linear é 2πr dividido pelo período ou vezes a frequência, porque período e frequência são inversamente proporcional. Então, ou eu divido pelo período ou eu multiplico pela frequência. Então, como as duas velocidades A e B são iguais, as lineares, eu posso escrever aqui 2πrf. R, o raio de A e a frequência de A. Vai ser igual a 2π raio de B, frequência
de B. Só que como tem 2π desse lado da equação e 2π desse lado da equação, se eu passasse esse 2π dividindo, eles viriam para cá, e 2π dividido por 2π dá 1. Então, a gente pode, nem precisa escrever esses 2π de cá e 2π de cá, só os raios, as velocidades lineares, são a mesma coisa que o raio vezes a frequência de um e o raio vezes a frequência do outro. Então, a gente vai achar assim, se eu escrever melhor, raio de B vezes a frequência de B. A mesma coisa vale para a engrenagem C com a engrenagem D, que vai ser raio de C vezes frequência de C, vai ser igual ao raio de D, frequência de D. E aqui, bom, como é que a gente acha a velocidade angular? Ora, a velocidade angular é o giro. Quanto que faz um giro? Não é 360 graus para fazer um giro completo? 360 graus é a mesma coisa que 2π. Independe dessa circunferência aqui que é menor e essa circunferência maior. As duas, como estão acopladas, quando essa C dá uma volta completa, essa B também dá, porque o acoplamento se dá no centro, no eixo. Logo, as duas, tanto a B quanto a C, vai ter por definição 2π dividido pelo tempo ou 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes a frequência de B é igual a 2π vezes a frequência de C. E a gente já viu que o 2π está lá, 2π está cá, não precisa utilizar o 2π para calcular a velocidade. Logo, o que é para a gente achar aqui, a gente vai simplesmente dizer que as frequências de B e de C são iguais. Bom, sabendo disso, agora vamos ver a informação dos raios. Olha só o que ele diz. Ele diz que o raio de B é igual ao raio de C. E é mesmo, olha. Tá vendo que o tamanho dessa circunferência B, ela é o mesmo do que a circunferência de A ou de D? Então, os dois têm B, ó. O raio de B tem a mesma frequência do raio de D. Bom, o que mais que ele fala? E esses daqui, essas duas aqui, que tem o mesmo tamanho, ela é 5 vezes maior o raio de A. E é mesmo, olha como a circunferência A é pequenininha. Então, o B é 5 vezes maior do que o A. Então, é bom falar isso, ó. Vamos escrever. Sobre esse negócio aqui, é importante dizer o seguinte, ó. O que o A é... O que o B, desculpa, é do A? O B é 5 vezes maior do que o A. Então, na hora que tá vendo aqui o raio de A e o raio de B, então o que é o raio de B? O raio de B é 5 vezes o raio de A. Então, eu troquei, perceba, eu troquei a palavra raio de B por 5 vezes o raio de A. Muito importante. Porque aqui, ó, eu vou escrever raio de A e a frequência de A. Vamos ver o que ele diz mais, ó. O motor aciona a engrenagem A com uma frequência F. Anota, F, eu só colocou F. Então, a frequência de A é frequência F. Muito bem. E que gira a engrenagem B, através dos seus dentes. As engrenagens B e C são concêntricas, quer dizer, elas têm o mesmo centro, tá? E elas estão acopladas umas a outras através do eixo, como eu falei, o acoplamento é por eixo. Finalmente, a engrenagem C e a engrenagem D, essa pequenininha com essa grandona, elas estão em contato e transmite a rotação F'. Então, entre a C e a D, eu tenho uma
frequência chamada F'. Então, vamos lá, vamos com calma. Vamos primeiro calcular, né? E aí ele diz o seguinte: sabendo que as engrenagens se movimentam sem escorregamento, podemos afirmar que a frequência F' será igual a... Nós temos que atribuir um valor de relação. F' em relação a F. F é a frequência da engrenagem A. Eu não sei nada sobre a engrenagem B. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Percebe que esse RA, ele está aqui e também está aqui? Logo, eu posso, se eu passasse dividindo, ele iria vir para cá, né? RA vinha para cá. Se ele vem para cá, RA dividido por RA dá 1. Então, olha que delícia. Presta atenção, pessoal. Toda vez que tem uma incógnita, uma letra, de um lado da igualdade e do outro lado também tem ela, você simplesmente corta. Então, quem é esse F aqui? A frequência de A, que eu estou chamando de F, é 5 vezes a frequência de B. Ok? Então, eu vou substituir, tá vendo? Ó? No lugar... Não, como aqui tem FB, o que é FB então? Se eu passar esse 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo, né? Então, eu posso escrever que FB é o F dividido por 5. Então, eu vou escrever aqui, no lugar de FB, eu vou escrever F dividido por 5 é a frequência de C. Se eu quiser passar esse 5 multiplicando, eu vou dizer, não, assim tá bom. Então, olha só, o que é o FC? É o F dividido por 5. Então, eu venho aqui, quem é esse FC? Então, FC é o F dividido por 5. O que é o raio de C? Ele deu. O raio de C é igual ao raio de A, que é 5 vezes menor que o raio de D. Então, olha só para cá, ó. O raio D é 5 vezes maior que o raio de A. Então, o que eu vou fazer? Quem é o raio de C? O raio de C, ele é pequenininho, né? Então, o raio D é 5 vezes o raio de C. Porque, olha só, o D é 5 vezes maior. O A e o C são iguais, ó, tá vendo? Ó? 5RA é a mesma coisa que 5RC, ou seja, os dois são iguais. E o que eles são? Eles são 5 vezes menor do que o raio D. Então, eu troquei, tá vendo? Onde tem o raio de D, eu coloquei raio de C. Aqui eu vou deixar o raio de C. Por quê? Como já disse, raio de C tá cá, raio de C tá cá, mata. Então, olha só. Agora eu pego esse... Ele quer saber o quê? Sabendo que as engrenagens se movimentam sem escorregamento, podemos afirmar que a frequência F' será igual a... Então, ele quer que você diga em termos de F'. Então, se eu estou com esse F, esse 5 aqui multiplicando o F', ele vai dividindo. Então, deixa eu só copiar para vocês verem o que eu vou escrever. Ó. 5F', estou copiando, tá vendo? 5F' é igual a quem? A F sobre 5. Passando esse multiplicando aqui para a divisão, a que conclusão que eu chego? Que a frequência F', ela é a frequência F dividido por 25. Por quê? Porque esse está aqui, vai para cá, 5 vezes 5, 25. Então, a frequência F' que o D vai ter, porque a frequência D foi chamada de F'. Então, essa frequência é 25 vezes menor do que a frequência do C. E por quê?
Porque o C, ele tem que acompanhar o D na mesma velocidade. Então, isso significa que o C vai ter que correr muito, vai ter que girar pra caramba. Eu gosto sempre de explicar como se fosse uma bicicleta de criança, daquelas pequenininhas, até aquelas que tem rodinha de lado, acompanhando uma bicicleta de adulto. Então, digamos que o pai esteja andando numa bicicleta de adulto e a criança de 5 anos numa bicicleta pequenininha, e os dois na mesma velocidade linear, a criança e o pai. O que vai acontecer? A frequência de giro da bicicleta, da roda da bicicleta da criança, vai ter que ser muito maior do que a frequência da roda do pai. Então, enquanto o pai dá uma volta só na roda dele, a criança vai ter que dar, no caso aqui, 25 vezes mais. Entende? Então, é isso aí. Bons estudos e até a próxima.